Dia, boa tarde ou boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Carol e hoje a gente vai dar a nossa matéria sobre contos, ok? Bom, lembrando aí que nós estamos no capítulo 4, volume 2 da apostila de vocês. Então vamos lá? Vamos dar continuidade? Bom, nós já falamos sobre conto, já fiz a leitura e a análise de conto com vocês, né? E que era lá sobre o pai da noiva, e agora a gente vai entender um pouquinho os elementos que existem dentro de um conto, ok? Então, os contos eles precisam de ter uma estrutura, certo? Geralmente, eles são narrativas bem curtinhas, né? Acontece em um período de tempo mais rápido, porque não tem como dentro de um conto eu dar tantos detalhes ou falar de muito tempo, né, da vida de alguém, da história de alguém. E as personagens, geralmente, né, não são muitas, porque eu tenho que focar a história dentro de um núcleo de personagens. E eu tenho só um conflito. Vamos lembrar que o conflito a gente pode chamar de clímax também. Então é como se eu tivesse uma coisa ali muito importante na história que vai dar o ápice da história. Tranquilo? Bom, o conto ele tem que ser conciso, ou seja, né, ele vai apresentar um conflito central ali, e a resolução, que a gente pode chamar de desfecho também, ela aparece no final da história. Tudo bem? Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre o que seria a introdução. A introdução, gente, é o início da minha história, certo? É ali que eu vou apresentar as personagens, vou falar um pouquinho do cenário, um pouquinho sobre o que vai acontecer, e já ali no início eu posso falar um pouquinho de qual vai ser o problema que vai acontecer no meu conto para eu ter que resolver. E aí a gente já caminha para a complicação, né? A complicação, gente, é a parte da história em que eu vou ter o conflito, que eu vou ter um problema ali, que a protagonista vai ter que resolver, vai ter que dar uma solução para aquilo. Tranquilo? Bom, e depois, o que eu tenho? O conflito em si, né? Que vai ser quando a coisa estoura mesmo, o problemão estoura. E o clímax a gente chama também de tensão na narrativa. Ou seja, é quando a história vai atingir seu ponto máximo. Vai ficar a parte mais interessante ali e a protagonista ela vai ter que resolver a complicação criada dentro da história. E o desfecho, gente, vai ser o final, que é geralmente aí onde eu resolvo o problema da história, onde tem a resolução do meu conflito, da minha complicação. Tranquilo? Isso é de boas, né? Bom, então, para a gente entender melhor ainda, lá na página 7, eu vou ler com vocês esse conto, A Abóbora Menina. E a gente vai tentar perceber aí qual que é a introdução, qual que é a complicação, o conflito, o clímax e o desfecho. Vamos lá? Podem acompanhar comigo a leitura aí. O título, A Abóbora Menina. Brotara do solo fecundo de um quintal enorme, de uma semente que mestre Quisolindo comprara na venda. Despontava por entre uns pés de couve e mais algumas abóboras, umas suas irmãs, outras suas parentes mais afastadas. Tratada com devido esmero, adubada maneira, depressa cresceu e se tornou em bela moçoila, roliça e corada. Os dias corriam serenos, enquanto o sol brilhava. Tudo era calma naquele quintal. Sombra dos pés de couve, rega a horas devidas, nada parecia faltar para que todos fossem felizes. As suas conversas eram banais. Falavam do tempo, do mestre Crisolindo e nunca, mas nunca do futuro que os aguardava. Vou parar um pouquinho a história. Aqui a gente tem a introdução, é onde eu vou apresentar as personagens da história, vou falar um pouquinho aí sobre uma possível complicação, né?
que é essa parte aí que do futuro, o que será que o futuro aguarda aí para essas abóboras? Então, a introdução são esses 2 primeiros parágrafos. Vamos continuar? Vamos ver se a gente consegue achar a complicação desse conto? Continuando, terceiro parágrafo. Mas a abóbora menina, em vez de se dar por satisfeita com a vida que lhe havia sido reservada, vivia entristecida e os seus dias e as suas noites eram passadas a suspirar. Desde muito cedo que a sua atenção se virara para as borboletas de cores mil que bailavam sobre o quintal. E sempre que alguma pousava perto de si, conversa não era outra senão esta. Dizei-me, menina borboleta, como fazeis para voar? Ora, menina abóbora, que quereis que vos diga? Primeiro fui ovo quase invisível, depois fui crisálida, e depois, olhe, depois alguém me pôs estas asas e assim voei. Como eu queria ser como vós e poder sair daqui, ver outros quintais. Certo dia passou por aqueles lados uma borboleta mais viajada e foi pousar mesmo em cima da abóbora. De novo a mesma conversa, os mesmos suspiros. Tanta pena causou a abóbora à borboleta que esta acabou por lhe confessar. Já que tamanho é vosso desejo de voar, e dado que asas nunca podereis vir a ter, só vos resta uma solução. Deixai-vos levar pelo vento sul, que não tarda, nada aí estará. E a borboleta explicou à abóbora menina o que ela devia fazer. A única solução seria cortar com um forte laço que a ligava àquela terra-mãe e deixar-se levar pelo vento. Ninguém gostou da ideia, à exceção da nossa menina. Vamos perder-te, lamentavam-se as irmãs. Nunca mais te veremos, sussurravam os pés de alface. Bom, então aí, gente, nós temos o quê? A complicação, né? A complicação é que a abóbora menina estava querendo dar uma passeada pelo mundo, assim como as borboletas. Então, a segunda parte de complicação do texto vai aparecer aí. Vamos ver o que vem agora. Continuando. Mas a abóbora nada mais queria ouvir, e logo nessa noite, quando todos dormiam, a abóbora menina tanto se rebolou no chão, tantos esticões deu ao cordão que lhe dera vida, que acabou por se soltar e assim permaneceu, liberta, aguardando o vento sul, com todos os sonhos que uma abóbora ainda menina pode ter na sua cabeça. Bom, e aí a gente tem o conflito, quando a abóbora ela resolve aí, né, se arrancar da terra. E assim ela poderia voar com o vento. Será, gente? Vamos continuar. Não esperou muito, a abóbora menina, 2 dias passados, logo pela manhãzinha, o vento chegou. E com tal força que a todos surpreendeu. Mestre Crisolindo pegou na enxada e resguardou-se em casa. As flores e as hortaliças, já prevenidas, agarraram-se ainda mais à terra. Só a abóbora se alegrou e, peito rosado aberto à tempestade, aguardou paciente a sorte que a esperava. Quando um redemoinho de vento pegou nela e a ergueu nos ares, qual balão liberto das mãos de um menino, não sentiu nem medo, nem pena de partir, e voou direitinha ao céu sem fim. Bom, gente, aqui é o clímax, aqui é a parte que a história ela dá uma virada, né? Que ela vai mostrar a parte mais alta, o ponto mais alto da narrativa. A gente chama de tensão da narrativa, certo? E logo depois vai vir um desfecho, que vai resolver esse conflito, né? Vai dar a solução para o conto. Vamos ver qual é o desfecho? Por onde seguiu? Ninguém sabe. Onde foi parar? Ninguém imagina. Mas todos sabem, naquele quintal, que dali partiu, numa bela tarde de vento, a abóbora menina mais feliz que algum dia poderá haver. Bom,
Então, esse é o fechamento da história, certo? Quando a personagem, né, resolve o conflito da história. Ela não queria sair voando por aí? Então, o desfecho mostrou aí qual que foi a solução e qual que foi o final dessa narrativa. Tranquilo? E aí, vocês gostaram desse conto? Eu adorei esse conto, achei ele super bonitinho. Fiquei imaginando a abóbora se retorcendo no chão para sair voando por aí. Né? Esse conto é um conto da Teresa Lopes. Tranquilo? Muito tranquilo, né? Então vamos lá. Contexto de circulação. Vamos entender o que significa isso, né? Vamos imaginar aí, ó. Entendido como história curta, né? O conto é uma história curta, gente. E eu já falei com vocês que o conto ele vem aí aparecendo no mundo desde que as pessoas começaram a desenvolver a fala, a oralidade, ok? Então a gente não sabe muito bem quando que começou, né, em que data certinha que as pessoas começaram a contar histórias. Mas a gente sabe que esses contos eles ajudaram para formar o quê? Os mitos, o folclore, né, de povos, de culturas. E o contexto de circulação no início, como que esses contos circulavam, né, eram a partir da oralidade. Nós já falamos isso. Então as pessoas contavam umas para as outras esses continhos aí, tranquilo? Só que com o tempo, gente, o pessoal inventou a escrita. E o que aconteceu? O conto virou um gênero literário. E aí foi inventada a imprensa de Gutenberg, né? Eles começaram a fazer cópias de coisas escritas. Então, isso lá no século XV, gente. E aí começou a surgir jornais, livros, revistas. E ali dentro desses aparatos, né? Desses objetos aí, o objeto livro, o objeto jornal, os contos começaram a aparecer de forma escrita. E a gente tem grandes escritores de contos aqui no Brasil, gente. O que eu mais gosto, ou melhor, a que eu mais gosto, é a Clarice Lispector. E o que eu mais gosto, o autor que eu mais gosto de contos é o Murilo Rubião. Um dia eu vou ler uma história do Murilo Rubião para vocês, tá bom? Os contos do Murilo Rubião, eles são mais longos, mas são bem legais. E a gente tem também aqui no Brasil Machado de Assis, que faz contos, Luiz Vilela, Luiz Fernando Veríssimo, que também é bem legal, e várias pessoas aí que vão escrever contos no Brasil e vários outros autores também escrevem contos ao redor do mundo, tá bom? E quem que é o público? Quem lê os contos? Gente, um monte de gente, né? E quem lê contos geralmente tem uma predileção aí, né? Prefere uma literatura mais rápida. Porque você lê um conto em quê? Em 20 minutos, se for um conto maiorzinho, e aí você já acabou, você já entendeu aquela narrativa. É diferente, por exemplo, de um livro com um romance, né? Que você vai levar mais tempo para ler. Então, hoje em dia, sobretudo, né, nesse mundo mais contemporâneo, mais moderno, as pessoas têm escrito muito conto e lido muitos contos, né? Eu gosto bastante de contos. Gente, e vocês? Vocês gostam? Eu adoro. E quais tipos de contos são os mais comuns aí de existir? Cada conto tem um tema, né, dentro dele, e a gente pode analisar esses temas e definir qual é o tipo do conto. Por exemplo, existem os contos de terror, né? Eu tenho medo, gente. Mas tem um camarada que eu gosto muito, que é o Edgar Allan Poe, que faz contos de terror. Ele já morreu há muitos anos atrás e ele é um mestre do terror. Ele é o mestre da literatura do terror, né? E eu gosto bastante. Mas eu confesso que, por exemplo, se tiver à noite, eu não tenho coragem de ler os contos dele, não. Vamos lá, gente. O primeiro que eu coloquei aí é o conto de mistério, né? Ou de suspense. Então, a narração ali, ela vai mostrar para você
um grande mistério, e possivelmente você vai ter que ir desvendando esse mistério ao longo do conto. Também pode ser chamado, gente, de contos misteriosos, às vezes as pessoas chamam assim, né? E geralmente a gente descobre o mistério só lá no finalzinho, o que faz a gente ficar preso no conto, né? Querendo ler ele até o final. Tranquilo? A gente tem os de terror, que eu acabei de falar para vocês. São aqueles que causam medo na gente, né? Geralmente, o que tem no conto de terror? Alguma coisa sobrenatural. Uma bruxa, um fantasma, sei lá. E tem um que é bem legal, do Edgar Allan Poe, que chama... É de uma múmia, esqueci o título. Então conta a história de uma múmia que voltou à vida. Então os contos de terror aí, geralmente, eles têm elementos sobrenaturais. Coloquei o conto popular, gosto muito, né? Geralmente, os contos populares, eles começam pela oralidade, e depois, né, eles vão aí andando de boca em boca. Às vezes eles se transformam em contos escritos, às vezes não. Mas um exemplo que a gente tem de conto popular são os contos de folclore, os causos, né? Tem um causo muito famoso, que é um conto popular também, que fala aí que numa cidadezinha do interior, um gato matou um padre. Olha só que loucura. Um dia eu conto isso para vocês. É um conto popular, tá bom? O conto da Cuca, do Saci Pererê, todos esses são contos populares. Nós temos os contos de aventura. Geralmente tem o quê? Um herói, né? Ou uma heroína. E a história é cheia de aventura, cheia de desafios aí para o nosso herói ou heroína enfrentar. Temos ficção científica, que eu gosto muito também. Geralmente aí, os de ficção científica, eles vão falar de tecnologia, de uma ciência que às vezes ainda não foi desenvolvida. Tranquilo? Enigma ou policial, esse eu gosto também, hein? É quando você tem ali um enigma para descobrir. E geralmente tem a figura do detetive. Tem uma escritora que chama Agatha Christie, que escreve muitos livros aí de enigma, ok? Fadas, esse daí é fácil, né? Geralmente ele é baseado em histórias populares, vai passando de geração em geração, então tem coisas mágicas no meio. Quais são os elementos que geralmente tem nos contos de fada? Duende, bruxa, as próprias fadas, né? Uma princesa e assim por diante. E geralmente o final é feliz, né, gente? Nós temos os fantásticos, os contos fantásticos. Eu gosto muito. Lembra que eu falei do Murilo Rubião? Ele é um escritor de contos fantásticos. Geralmente apresenta elementos aí que não existem no mundo real, né? Um exemplo do Murilo Rubião, tem um conto dele que chama o Pirotécnico Zacarias, que conta a história de um defunto. Já tinha morrido e de repente ele volta à vida e vai dar uma passeada aí com um grupo de amigos. Então isso é uma coisa sobrenatural, né? Que ela foge da realidade. Nós temos o que? Os contos de amor, que o tema central é o amor, né? Pode ser um amor entre um casal, entre pai e filho, e assim por diante. Aquele que nós lemos lá, né, do pai da noiva, ele é considerado um conto de amor. E o psicológico, esse eu gosto também. Quando o leitor ele começa a ter que pensar sobre questões sérias da humanidade. São contos que levam a gente a refletir. Tranquilo? Bom, os contos linguísticos, desculpa, gente, os contos, eles podem ter variação linguística. Conto é um gênero textual, né? Mas como ele é muito diverso, às vezes ali na linguagem pode ser formal ou informal. Ela pode ser uma linguagem, né, mais certinha ou não, dependendo de qual é o teor do conto. Então, se for um conto, por exemplo, de uma pessoa que mora no interior do sul, né, de algum estado do sul, então vai ter ali umas marcas regionais, umas gírias daquele lugar. Então vai admitir umas características, né, dependendo das personagens aí que vão participar do conto. Tranquilo? Fácil demais, né, gente? Então tá.
Eu sei que vocês são feras em conto, essa aula é só para reforçar. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Beijo e tchau!